A bomba explodiu. É importante que vocês tenham acesso a isso, porque eu duvido que alguma outra imprensa no Brasil, algum outro analista, algum outro jornal no Brasil esteja trazendo isso aqui para vocês. Isso mesmo, gente. Uma notícia gravíssima acaba de ser confirmada. Vou mostrar todos os detalhes aqui. Ou seja, você tem um grupo que já tem um tempo, né, dizendo que o Eduardo está atrapalhando, os filhos estão atrapalhando, nada vai vir de fora. Esse mesmo grupo vai ficar feliz ou triste se realmente o Trump lavar as mãos? Essa é a pergunta. Pergunta número 2. Se o Lula fizer o que os esquerdistas já fizeram no passado, é possível ou impossível? E aqui realmente exige um pouco mais de atenção. Desculpa estar segurando o microfone, tá? Vocês podem me interromper, por favor. Mário Magalhães, jornalista da Folha de São Paulo, escreveu uma biografia sobre o Marighella. Então agora aqui os esquerdistas que vão ficar putos, vocês não, mas tem esquerdista na live que eu já vi aqui, vi gente falando de Lula e tal. Esquerdista agora vai arrancar os cabelos aqui comigo. Mário Magalhães, biógrafo do Marighella, o Mário Magalhães, repito, Mário Magalhães, escreveu uma biografia sobre o Marighella, e na biografia, ele disse que o Marighella foi entregue pelo Partido Comunista de Moscou. Quem é que treinou o Marighella? Cuba. Quem é que ensinou o Marighella como fazer revolta armada? Cuba. Tinha aval de quem? Rússia. Rússia queria, no caso da época, a União Soviética. União Soviética queria revolta armada? Não. Porque era perigoso. Não sabia se estava no ponto. Sabe aquela coisa de o bolo? Vê se o bolo está no ponto, bota o garfinho ali. A União Soviética estava com receio se o que o Marighella iria fazer ia ter êxito ou não. E isso poderia estragar o todo da estratégia. E aí, o que aconteceu? O Partido Comunista no Brasil expulsou o Marighella, tirou o Marighella de campo, com o aval de Cuba, que teve o aval da União Soviética. E aí o Marighella ficou sem a produção de passaporte falso, estava expulso do partido e não tinha para onde correr. Ou ele ia com tudo para cima do plano dele, né, para cima do Brasil com revolta armada, ou ele não tinha mais o que fazer. E aí Marighella foi entregue. Isso é um racha na esquerda, nos comunistas no Brasil, que até hoje nego fica ali, né, quase se batendo, se matando por causa disso. O Marighella foi entregue pelos próprios esquerdistas. É possível isso acontecer com o Maduro? É. Claro que é. Agora, o que eu ainda acho muito difícil é eles entregarem o Maduro como eles entregaram o Marighella para os Estados Unidos. Ou seja, o Marighella foi entregue para, bem dizer, para o doicode, né? Para os militares. Se eles entregarem o Maduro, ainda tem outros requirements, ou seja, outros requisitos que o Trump não vai abrir mão. E um deles é narcotráfico e China. E é aqui que reside a minha esperança. Mesmo com políticos brasileiros não dando a devida atenção a Bolsonaro. Personalidades brasileiras não dando ênfase ao sequestro do Bolsonaro. Mesmo com o pessoal não dando a ênfase que deveria ao trabalho do Eduardo Bolsonaro. Mesmo com tudo isso, eu ainda tenho esperanças de ver o Brasil se livrando dessa desgraça, porque o Lula não tem condições hoje de abandonar a China. Mesmo combinado. Ó, China, faz o seguinte, aguenta só 3 anos, porque eu vou colocar um sucessor, mas o Trump não vai conseguir. Então, segura só 2, 3 anos aí, o nosso plano é de longo prazo, aguenta um pouquinho aí e a gente consegue virar o barco. A gente finge que a gente vai entregar as coisas pro Trump, e aí a gente finge que a gente tá brigado, que a gente não tá mais tão amigão assim, e aí a gente dá a volta por cima. Mesmo que o Lula queira fazer isso, eu acho difícil isso acontecer. Tem uma entrevista do Marco Rubio de
tem um minuto aqui. O áudio eu posso colocar, né? Mas não o vídeo, tá, pessoal? Por questão de direitos autorais. Vocês sabem como é que é complicado. E a embaixada do Brasil, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou isso aí às 11 horas daqui dos Estados Unidos, há 30 minutos atrás, e é 1h da tarde aí no Brasil. Então eles publicaram esse tweet com o vídeo abaixo ali, só para mostrar o pessoal rapidinho. Produção. Só mostrar ali embaixo. O vídeo de ontem, né? O vídeo de ontem. E eles publicaram a tradução hoje, né? Com um certo atraso, assim, sempre acontece, não tem nada enigmático eles estarem publicando isso. Mas é interessante porque essa entrevista, publicada ontem, ela deixa. E aí ali está a tradução do próprio embaixado dos Estados Unidos no Brasil. O secretário Rubio disse sobre um acordo com Maduro. E ali seria como se fosse abre aspas, né? Creio que o presidente Trump é uma figura única na história moderna. Perdão, na história moderna americana. Ele está disposto a se sentar, reunir e conversar com qualquer pessoa. Mas no fim das contas, tem de haver alguém com quem se possa realmente fazer um acordo. E aqui no áudio é bem interessante, porque pode deixar ali pelo menos a imagem do vídeo sem dar play. Isso. Se quiser até dar um pause, só para o pessoal poder ter isso. E aí coloca a tela inteira o pause mesmo, que eu vou colocar o áudio aqui e vou fazendo algumas traduções simultâneas para vocês. Eu odeio fazer isso, não gosto de tradução simultânea, mas eu vou colocar aqui para vocês. The problem is Maduro has made 5 deals with different parties over the last 10 years and has broken. Então vamos lá. O problema é que o Maduro já fez acordo. Quantos acordos? 5. Nos últimos 10 anos. Então, é importante que vocês tenham acesso a isso, porque eu duvido que alguma outra imprensa no Brasil, algum outro analista, algum outro jornal no Brasil esteja trazendo isso aqui para vocês. Tá? Porque estão noticiando o Joesley indo à Venezuela com o aval dos Estados Unidos, porque nenhum avião iria pousar lá sem o aval dos Estados Unidos. A imprensa brasileira até reconhece isso, só que acho que o Globo colocou, né, que teria um acordo do avião. Me corrijam aí, meus amigos, colegas aqui. A Bloomberg, se não me engano, também falou disso. Né? Então, não é uma interpretação, eu estou aqui transmitindo o que os jornais brasileiros já reconheceram, só que ninguém está dizendo isso aqui, que o Rubio diz. Olha, o problema do Maduro é que ele já teve diálogos, ou seja, com o governo americano, usou pessoas para poder barganhar a presença dele como ditador 5 vezes, 5 pessoas, nos últimos 10 anos. Every single one of them. The Biden administration made a deal with Maduro. No one talks about this. Então, a administração Biden fez um acordo com o Maduro e ninguém fala disso. Ele está dizendo. Made a deal with Maduro. Here was the deal. Maduro asked that his nephews, Aí ele fala, e aqui está o acordo. convicted drug traffickers, be released from U.S. prisons. Eu vou traduzir detalhe por detalhe, porque aqui cada informação é preciosa. Um dos acordos era que a administração Biden entregasse para a Venezuela pessoas que foram presas nos Estados Unidos por tráfico de drogas. He asked that his chief money launderer, his money man, his bag man, be released from U.S. custody. Ele pediu ao Biden que libertasse o Big Money Laundry, ou seja, o cara, o homem mais responsável pela lavagem de dinheiro de Maduro. Esse foi o acordo que ele fez com o Biden. Olha aqui. Before he stood trial. In exchange, Ele fala antes dele ir para julgamento, né? Antes dele ser condenado. he promised to hold free and fair elections. He got the nephews back, the drug dealers, he got the bag man back, and he never did the free and fair elections. Aí ele conseguiu esses acordos horrorosos com Biden, prometendo eleições livres. Teve eleição livre? Não. Stole the elections. They suckered Joe Biden. They're not going to sucker Donald Trump. É legal a gente poder trazer esse pessoal. Gente, desculpa, mas o termo aqui É pesado. é pesado.
Você foi pra TV, então a gente pode falar, né? Ele enterrou. Suck my... Ele... Não, é enganar, né? Ele sacaneou. Ele... Exatamente. Mas uma expressão chula, né? He sucked Joe Biden, he's not gonna suck Donald Trump. Ou seja, ele iludiu, sacaneou, ferrou com o Biden. Ele não irá fazer isso com o Donald Trump. É 1 minuto de trecho de entrevista aqui. Eu ainda nem cheguei no final. Vamos lá. And so that's really the fundamental problem we have here. I think the president Esse é o problema fundamental aqui. is a unique figure in modern American history. Aí já vem a tradução do texto que a embaixada colocou ali, né? E é interessante a gente observar o contexto do trecho que foi traduzido pela embaixada. A embaixada não colocou o trecho anterior, que disse que 5 pessoas já tentaram fazer acordos com os Estados Unidos, ou seja, 5 pessoas em nome do Maduro, ou o próprio Maduro, fazendo acordo 5 vezes, em 10 anos, e ele nunca cumpriu. Esse trecho não foi traduzido pela embaixada. O trecho que o Biden deu mole e entregou os narcotraficantes, entregou os caras que estavam ligados a money laundering, lavagem de dinheiro, esse trecho não está traduzido. E aí, a tradução da embaixada é só esse trecho final. He's prepared to sit down and meet and talk to anybody. Okay, he just met the other day with the president of Syria, who has, an interesting past, to say the least, in terms of his past activities. He's willing to meet with Putin. He's willing to meet with Xi. He's willing to meet with Kim Jong-un, like he did in the first June. He's willing to meet with anybody. But at the end of the day, there has to be somebody that you can actually make a deal with. We've made a deal with the Chinese, but Maduro's never kept a deal. That doesn't mean the president won't try. It doesn't mean we shouldn't try. Ou seja, ele falou algo óbvio, né? Olha, o Trump, ele sentou com Kim Jong-un, ele sentou com Xi Jinping, ele está willing, né? Ou seja, ele está aberto a poder conversar com Putin, conversar, e ele foi citando nome aqui, nomes de ditadores e terroristas. Ele falou assim, desde que eles cumpram o acordo. Gente, a China não ousou descumprir acordo com Trump. A China. E aí vem essa notícia de hoje aí, né? Visita do Joesley, essa coisa toda. Meus irmãos, vão comentando aqui, deixe os seus comentários, a sua opinião, porque a gente está vendo um cenário muito, mas muito tenso agora. A semana começa desesperadora para toda a política mundial, né, brasileira, internacional, nesse momento. Muitos já estão falando aí sobre a Magnitsky do Moraes voltando, que tudo seria um plano do Donald Trump e que acordos secretos teriam sido feitos, né, para que então fosse executado um plano estratégico e Alexandre de Moraes sendo o alvo junto com o Lula. Vai deixando suas opiniões aqui, seus comentários, a gente está acompanhando tudo, porque realmente o que nós estamos vendo agora é um desfecho aí sem igual, né? Nesse final de 2025, final de ano, muitos estavam aí esperando, né, que já fosse decidido em relação à liberdade, à libertação do Bolsonaro, e vem essa notícia aí do Moraes sendo livrado da Magnitsky. Vamos acompanhando tudo, observando tudo. A qualquer momento eu volto.